começar a nossa aula. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos lá, gente. Vamos à prece. Senhor Deus, Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos nossos mentores que nos protegem e guiam, a nossa gratidão por tudo que temos inserido na nossa vida, até mesmo todas as provas, todas as expiações, que sabemos que elas estão ali nesse contexto existencial para nos promover e jamais para nos punir. Ajude-nos, Senhor, a perseverar na fé, nas esperanças de dias melhores e que possamos, com a nossa fé revigorada, trabalharmos cada vez mais para que esse planeta de provas e expiações possa subir na escala dos mundos e alcançar a condição de regeneração, bem como que nós possamos ingressar nesse planeta. Que essa tua paz e teu amor, que por ora já sentimos, ela possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro de todos aqueles que sabemos que estão necessitados, que passam por dores, por dúvidas, por sofrimentos dos mais variados, para que eles possam, Senhor, sentindo a força da oração, se fortalecerem e se restabelecer. Gratidão por tudo, que essa paz e amor prossiga em nossos corações e pensamentos. Obrigada. Oi, Eduardo. Pode falar, Eduardo. É. Até onde eu sei, sim, é a mesma coisa, tá? É apenas uma nomenclatura, mas até onde eu sei, sim. O anjo da guarda tem que ser um espírito de uma hierarquia acima da nossa. Então, ele não pode ser de uma hierarquia, por exemplo, se a gente é espíritos imperfeitos, é necessário que seja um espírito da categoria dos bons espíritos. Então, mentor e anjo da guarda, até onde eu sei, sim, é esse espírito numa uma envergadura maior, né, de uma hierarquia acima da minha condição, que vai me guiar nos caminhos, nas searas do bem, para que eu possa, ao desencarnar, desencarnar numa condição melhor. É claro que o anjo da guarda não faz o que a gente tem que fazer, né? A gente é que tem que fazer. Mas sim, até onde eu entendo, sim. Uhum, uhum. Eu te aconselho você ler. Melhor do que perguntar às pessoas, porque nós somos falhos, né? É procurar numa literatura.
Quem dá a Leida? Ah, gente, vamos lá, vamos para a aula. Tá? Depois você conversa com ela. Gente, vamos lá, vamos para a aula. Gente, o capítulo que nos está reservado hoje é o 49,50, sendo que o primeiro é o capítulo de número 49, intitulado Máquina Divina, que nós vamos agora, nesse instante, adentrar e estudar. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Bom, o capítulo vai falar sobre uma situação de desencarne. O que a gente precisa compreender, nós vamos falar sobre o desencarne do Ricardo, né, do personagem desse livro aí. Nenhum desencarne é igual ao outro, como nenhuma encarnação é igual a outra, tá? Todas elas guardam particularidades, até as nossas próprias, né, as que nós já tivemos de desencarne, o que a gente já teve de encarne, nenhuma delas são exatamente iguais, elas guardam particularidades com o nosso estado de espírito. Então, é preciso compreender isso, tá? Que isso aqui não é um modelo para todo mundo de desencarnação. Guarda semelhanças, mas não é exatamente assim para todos, tá? Vamos lá. Desencarnação do Ricardo. Ricardo, né? Fernando, aliás, desculpa. Fernando. Vocês sabem que eu tenho problema com o nome, né? Obrigada. Vamos lá. Não se passaram muitos minutos e estávamos ao lado do agonizante, cuja situação preocupava o clínico espiritual. Era um cavalheiro de 60 anos presumíveis que a leucemia aniquilava morosamente. A gente viu que o caso anterior era uma moça jovem que havia desencarnado, estava no necrotério. E esse aí é o segundo caso, mas é de um homem que tem uma doença degenerativa, é a leucemia, e que estava já nos últimos estágios. Lembrando que quando esse livro aí foi escrito, não havia os recursos que nós temos hoje, tá? Da químio, da medicação. Então, assim, todo esse panorama também de desencarne era uma coisa muito particular com relação àquela época. Então, a gente também tem que levar isso em consideração, tá? Então, vamos lá. Aniceto, a seguir, recomendou observássemos o moribundo com atenção. Concentrando todas as minhas possibilidades, fixei o enfermo prestes a desencarnar. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através de pontos orgânicos insulados. Só para reforçar, o próprio André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele deixa bem claro para a gente que o nosso perispírito ele é ligado a molécula a molécula no nosso corpo. Então, em geral, o processo de desencarne ele vai se dando lentamente, a gente vai se desligando lentamente. Isso num processo natural, mas nem sempre as coisas são assim. Assombrado, verifiquei que, bem no centro do crânio, havia um foco de luz mortiça, candelabro aceso às ondulações brandas do vento. Bonito, né? É uma linguagem poética, né? Enchia toda a região encefálica, despertando-me profunda admiração. E aí André Luiz vai querer saber o que é essa luz, esse candelabro que está lá no centro do crânio, né? Isso ele está vendo com as potencialidades dele, do perispírito, aumentadas. Lembra que desde que ele saiu de nosso lar, tanto ele quanto o Vicente, eles tiveram um aumento da sensibilidade, da capacidade de sensibilidade magnética do perispírito, sensibilidade global, tudo neles ficaram mais potencializado para que eles pudessem ter uma percepção melhor da realidade espiritual. Então, eles estão conseguindo ver esse candelabro, essa luz, e eles vão chegar a uma conclusão. A gente vai ver que aquela luz que está lá no centro do crânio, ela, ela, ela representa a mente. Interessante isso, né? E aí eu fui pegar em Evolução em Dois Mundos um pouquinho mais sobre essa questão da mente, para a gente reforçar dentro dos conceitos
da doutrina dos espíritos, tá? Porque mente para a ciência, eles vão localizá-la no córtex, no cérebro. A mente para a nossa ciência materialista, ela está localizada ali. Mas para nós que não somos materialistas, nós sabemos que a mente ela não está localizada na estrutura física desse corpo humano aqui, mas ela está fora desse corpo humano, ligada a ele, mas ela está fora do corpo humano. A gente sabe, a gente vai ver aí nesse livro Evolução em Dois Mundos, que a mente ainda é matéria e ela produz os pensamentos, que também é matéria, mas não essa matéria nossa aqui, dessa dimensão física, mas sim representa o fluido cósmico universal quintessenciado, uma matéria quintessenciada. Essa matéria que os nossos olhos físicos não são capazes de perceber. Ou seja, a matéria que é formada a mente, ela não se encontra na nossa tabela periódica, lá da química, ok? Tanto o livro de Evolução em Dois Mundos, o André Luiz faz uma colocação assim: verte o pensamento ou fluido mental por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Fluido que influencia primeiro, por intermediário de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicossomatossensitivas, vitalizando e dirigindo todo o cosmos biológico para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela que em si, valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Então a mente é matéria, os pensamentos também são representados, também são matéria, são constituídos de matéria, mas não essa matéria nossa, mas uma matéria quintessenciada. Então eu coloquei ali como é que é o funcionamento, né? A mente, ela vai produzir os pensamentos e o fluido mental, ela vai atingir, né, a zona cortical aqui do cérebro e as zonas psicossomatossensitivas e vai enviar todas as informações para o corpo físico, ela vai enviar tudo que ela precisa para o nosso corpo físico em seguida, ok? Isso é a primeira parte de entendimento. E aí continua lá a descrição do André Luiz. A luz mental, embora fosca, tornara-se mais nítida e o corpo do moribundo agigantou-se, oferecendo-me espetáculo surpreendente aos olhos ansiosos. Parecia-me o corpo agora maravilhosa usina nos mais íntimos detalhes. O quadro científico era simplesmente estupefativo. Identificava, em grandes proporções, os 9 sistemas de órgãos da máquina humana. Isso ele está falando como médico, né, como fisiologista, como um estudioso da anatomia, da fisiologia, da patologia, etc. E tal, né? Então ele viu o arcabouço ósseo, você vê como a visão dele estava bem profunda, né? A musculatura, que é o que cobre o arcabouço ósseo, a circulação sanguínea, que irriga todas as estruturas do corpo, o aparelho de purificação do sangue consubstanciado nos pulmões e nos rins, o sistema linfático, o sistema de proteção, nossa série branca, né, de sangue branco, o maquinismo digestivo, do estômago, o aparelho digestório ele começa na boca e termina no ânus, né? Não sei se vocês sabem. Então ele estava vendo tudo isso. O sistema nervoso, as glândulas hormonais e os órgãos do sentido. Então ele estava vendo agora, olhando para o paciente, não só quando a gente estuda lá na faculdade vê o cadáver, mas ele estava tendo uma oportunidade de ver toda a maquinaria ainda funcionando. Não era algo que estava morto, ele estava vendo o funcionamento de tudo isso. Ele não estava vendo um cadáver, como a gente vê, mas ele estava podendo ver toda essa maquinaria funcionando na sua potência. Ali, adoentada, sem sombra de dúvida, mas ele estava tendo a oportunidade de ver isso de uma outra forma.
Está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Ou seja, o nosso corpo físico ele é formado pelo molde pré-existente. Quem é esse molde pré-existente, gente? Quem é que molda o corpo? Perispírito, isso mesmo, Edith, é o perispírito. O perispírito ele vai moldar o nosso corpo físico. E quem molda o perispírito? A mente, que a gente estava falando aqui anteriormente. Isso é uma informação que nos trouxe André Luiz nas suas obras. Temos a mente, ou o corpo, campo mental. Lembra que André Luiz foi com ele e em desdobramento ver a mãe dele numa esfera acima de nosso lar? O perispírito ficou em nosso lar, deitado naquela cama, e ele se desdobrou, foi com o corpo mental ver a mãe dele, encontrar-se, né, com a mãe dele. Então é assim, é a mente que modela o perispírito que modela o corpo físico. E isso é Aniceto que está falando para ele, né? Porque ele estava ali maravilhado em ver toda aquela mecânica, né? Todo aquele corpo funcionando daquela maneira. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente, porque é mente, perispírito, corpo físico. Na verdade, é espírito, mente, perispírito e corpo físico, quando a gente está encarnado, né? O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Esse corpo que a gente vai ver, quem já teve a oportunidade de estudar a Evolução em Dois Mundos, que a gente não vai estudar nessa série agora, porque é um livro muito científico, as pessoas ficam muito cansadas, mas a gente vai vendo que a gente vai formando o nosso perispírito ao longo desse processo aqui na dimensão terrestre. E o perispírito, por conseguinte, vai formando os corpos, cada vez com sua complexidade maior, até chegar à nossa condição, né, de espírito. Antes a gente não pode falar de que é um perispírito, mas sim um corpo espiritual que depois, posteriormente, vai receber o nome de perispírito. Então ele coloca assim: cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Então, cada célula do meu corpo ela está subordinada ao meu pensamento. Então, imagina quando eu estou pensando besteira. Quanta destruição celular, quanta desarmonia celular eu estou fazendo. E isso, quando isso ocorre, é onde então se instala aquilo que nós chamamos de doença. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual, que dirige a vida organizada. Então, é o espírito que organiza todo esse corpo e mantém essa organização ou o desorganiza também, tá? É na mente que temos, só um minutinho, é na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Pode falar, Márcio. Além dele estar vendo a fisiologia, que já não era mais uma fisiologia harmoniosa, porque ele já estava com uma doença terminal. Mas ainda assim ele pôde observar o organismo tentando responder a toda aquela desagregação celular que estava acontecendo, né? Porque a morte estava chegando verdadeiramente. Então, era a presença de infecções, de micro-organismos invasores dos mais variados, bactérias, vírus, bacilos, né? E etc. e tal. Mas ainda assim ele conseguia ver um pouco da fisiologia. E ele estava assim maravilhado, deve ser uma coisa maravilhosa mesmo, apesar de que já era, né, o que ele estava vendo ali era um processo patológico, mas de qualquer forma estava presente a fisiologia humana, né? Deve ser bonito mesmo, eu gostaria também de ver. Não possuímos aí tão somente na mente, né? O caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio.
o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea, quer dizer, na mente, né? Não possuímos aí tão somente, né, o caráter. A gente sabe que todo o processo de personalidade e caráter vem do espírito, mas é projetado na mente, porque, como nos diz Emmanuel, naquele livrinho fininho, Pensamento e Vida, ele fala para a gente que a mente é o reflexo da consciência. Então, na mente, nós vamos ter o caráter, o bom ou mau caráter refletido ali, porque é o reflexo da nossa consciência como espíritos imortais. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque cada vez eu estou subindo mais, né? Aí, se eu não me fizer entender, vocês me cobrem o entendimento. Mas a mente é o reflexo daquilo que nós somos, da nossa consciência. Então, na mente, nós vamos ver também o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos do corpo físico. Tá? Na sede mental, na sede mental e, consequentemente, no cérebro, porque aí a gente sabe que é mente, perispírito e cérebro, né? Temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Então, a gente sabe que o nosso fluido vital, quando a gente está encarnado, ele fica num corpo que é intermediário do perispírito ao corpo, que é chamado por André Luiz de duplo etérico. É duplo etérico porque a parte que está voltada para o perispírito é composta de matéria mágica intenssenciada, e a parte que está voltada para o corpo físico é composto de matéria mais grosseira. E quando a mente, né, que é o que governa tudo isso, ela dá ordens, né, portanto, para uma distribuição de fluido vital do corpo. Então, imagina se a minha mente está em desequilíbrio, como eu vou administrar todo um corpo, administrar a distribuição desse fluido vital se eu estou em desequilíbrio, já, né? Toda essa distribuição, essa harmonia é quebrada se eu não estou bem. Se eu não estou bem. Por isso que, para a doutrina espírita, a causa das doenças reside em nós. Os fatores externos, as terapêuticas que nós temos, nos ajudam nesse processo de cura, mas somente nós podemos chegar à solução final de cura na nossa vida. O que vem de fora ajuda, mas só o que está dentro pode verdadeiramente alcançar a cura desejada. Então ele continua: os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho. Então cada célula com todo o seu com seu armazenamento metabólico, com todas as suas funções metabólicas, eles são grandes oficinas de trabalho. Por exemplo, numa célula, qual é a estrutura, a microestrutura que oferece energia para que exista um metabolismo celular? O ATP, a mitocôndria, né? Desculpa, a mitocôndria, ela fornece energia para todos os processos ali. Pode falar, Ana Lúcia. Uhum, uhum, uhum. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta de volta, de retorno, tá? A pergunta é: quem é que promove o caos e a desarmonia na gente? Hum, Aí tá aí a tua resposta. Mesmo é, sim. A gente sempre vai ter ajuda externa para colaborar nesse processo de saída, de organização do caos, digamos assim. Por isso tem as terapias, as mais diversas, desde das terapias materiais, mais materiais, como
medicação alopática, cirurgias, né, e etc e tal, até mesmo terapias é, mais sutis, né? Como homeopatia, acupuntura, florais, enfim. A gente está aí conjecturando, né? Bem como também, bem como também, a gente tem ajuda, por exemplo, nós espíritas, nós temos ajuda das informações do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, das obras de Kardec, que vão explicar uma série de coisas para gente. Por exemplo, da Joana de Ângeles, com a sua série psicológica, que vai nos auxiliar a nos compreender, a nos encontrar. Nós temos a psicoterapia aqui na Terra através dos psicólogos, dos psiquiatras. Então, olha quanta ajuda que a gente tem externo, até muita ajuda, para a gente conseguir ir organizando o mundo interno, que fomos nós mesmos que nos desorganizamos ao longo da nossa vida. Então, nós temos uma série de auxílios externos para a gente ir conseguindo, mas só quem pode arrumar a casa interna somos nós. Por exemplo, a minha casa, se tiver uma bagunça, só eu que vou poder arrumar verdadeiramente as minhas gavetas, os meus armários, do meu jeito, sou eu. Então, eu poderia solicitar, por exemplo, a ajuda do aspirador de pó, a ajuda da flanela, né? Para fazer essa arrumação. Um exemplo idiota, né? Para fazer as arrumações que eu preciso, que são do meu jeito, que não posso solicitar para outra pessoa porque não vai ficar do jeito que eu preciso. Um exemplo idiota, banal, né? Só para a gente compreender. Eu não sei se foi. E a gente tem que estar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de forma ativa. Senão, cada vez mais o nosso mundo interno ele se desorganiza. Pode falar, Mias. É, tantas vidas, às vezes. Eu acho, eu posso falar ou você ainda queria falar mais? Eu acho sim. É como a palavra-chave é processo. Um processo ele é composto de etapas. Quantas etapas? É a pergunta, digamos assim. Não existe quantas, sabe por quê? Imagina só, eu tenho um vaso de planta, vamos entrar numa linguagem metafórica. Eu tenho um vasinho de planta com uma plantinha que eu gosto muito. Sei lá, vou colocar aí, vamos colocar que é um platinho, é uma hortênsia, é um vasinho de hortênsia. Só que ele ficou jogado para lá porque eu não liguei para ele. Eu tô com outras prioridades na minha vida e foi passando semanas, meses, eu não liguei para ele. E ficou lá, né? Ele encheu de mato, porque
Passaram-se meses, eu não cuidei, encheu de mato, muito mato, muito mato entranhou naquele vaso. Se eu pegar aquele mato assim, pegar uma mão e puxar o mato, eu vou arrancar a violeta junto. Eu vou ter que ter paciência de, com o tempo, ir tirando aquele mato e cuidando da minha violeta, até eu conseguir desembaraçar ela daquele enraizamento de matos que foi dando ali, tendo a paciência de ir tirando um pouco, vendo se ela ganha vigor, até um dia eu poder replantar ela, né, que representa as reencarnações. E ela ainda vai aqui com aquele amaranhado ainda de mato. Por quê? Porque eu não tenho como desembaraçar as raízes dela de uma hora para outra. Porque se eu fizer isso, eu machuco a violeta também, eu vou acabar com ela também. Eu acho que quando a gente está doente, eu entendo, eu também já tive muito doente, o que, que a gente quer? A gente quer a cura para anteontem. A gente não quer esperar o tempo. A gente quer se livrar do que a gente está sentindo. É compreensível? É compreensível. Porém, a gente precisa entender que não é assim. Uma coisa que eu deixei abandonada, que eu usei uma linguagem metafórica de meses, mas às vezes foram vidas, eu não posso achar que numa vida, como a Misa falou, eu vou dar conta. Às vezes, numa vida, eu vou me conscientizar de que eu tenho que dar conta. E é tudo que eu vou dar conta. Tudo. Aí você vai falar assim, mas eu não quero isso. Ó, eu entendo que a gente, quando está doente, a gente não quer isso. Porque a gente quer ficar curado anteontem. Mas às vezes é o que a gente vai dar conta. E aí a gente tem que ficar resignado em relação a isso, que é o que a gente vai dar conta. E ir lutando. Não é porque é o que a gente vai dar conta que a gente também vai se largar e vai deixar. Não, a gente vai continuar dentro do processo. Mas talvez numa vida não dê para alcançar a cura que eu idealizo. Qual é a cura que eu idealizo? Não ter mais nenhum sinal e sintoma de doença. Tá livre então, de tudo. Ficar com saúde 100%. Talvez numa vida não seja isso. Talvez o meu processo de cura nessa vida seja despertar para isso. Só. E a cura mesmo vão vir em outras vidas. Por quê? Porque são aqueles matos que estão enraizados na raiz que, se eu tentar tirar de uma vez só, eu acabo com tudo. E não é assim que funciona. Pode falar, Patrícia. Uhum, exatamente. É isso aí. É isso também. Vocês já ouviram falar muito dentro da doutrina dos espíritos que às vezes um suicida ele precisa de uma encarnação rápida, né? Aqueles 9 meses, às vezes, de gestação e nasce morto, dali a um mês ou dois a criancinha morre, né? São aquelas crianças que às vezes já vêm com uma série de deformidades físicas, né? Por quê? Porque o corpo ele é igual uma esponja. Muitas vezes a gente precisa da reencarnação para jogar um pouco daquelas marcas, daquelas falhas para o corpo físico. Ele vai ficar lá e quando eu desencarnar, eu vou com o meu corpo perispiritual mais cheio de saúde. Às vezes é por isso que a gente às vezes fica pelejando com saúde até morrer. Por quê? Porque o corpo é só uma esponja que está absorvendo aquelas marcas que estão no perispírito.
estão sendo jogadas, né? Estão sendo absorvidas pelo corpo físico. Para quê? Para quando eu desencarnar com uma saúde. E aí sim, na outra vida, estaca corpo zero bala, né? Então, por isso que muita gente, às vezes, também, numa vida, fica naquele reme-reme, são doenças que te acompanham até no finalmente, né? Você nunca consegue uma solução para aquele problema. Por quê? Porque é preciso, o corpo está absorvendo as marcas do perispírito. A Ezi quer falar ou foi só levantou a mão sem querer, Ezi? Mas aí tem que abrir o microfone. Tá fechado o microfone. Abriu. Eu quero fazer uma colocação. A gente deve se conhecer, né, Zil, que mais de 10 anos, né? Mais até, né? Vamos colocar aí 10 anos, mais de 10, mas vamos colocar 10. Deve ter uns 20. Uns 20 anos, então. Aí você falou assim, hoje eu estou pior. Eu diria assim, hoje você está muito melhor. Você hoje, com todo respeito, mas falando num sentido na direção da admiração. Hoje eu vejo você uma pessoa mais branda e pacífica, mais carinhosa, mais resignada. Então, assim, o teu corpo físico pode, depois dos 70, ter vindo aquela avalanche de expiações. Mas eu tenho certeza que a tua alma sai daqui muito mais, né, brilhante do que quando ela chegou. Porque já é visível a pessoa diferente que você é nesses 20 anos que eu te conheço. Pois é, então. Pois é. Estão colocando aqui no chat a resiliência, né? E é mesmo, né? É a resiliência. Quanta coisa a gente consegue, às vezes, com os processos das provas e das expiações, principalmente as expiações, quando elas são bem vividas, quantas coisas boas elas podem promover na nossa personalidade, né? Lembra? Pois é, eu acho também, Thais. Pois é. É isso que eu falo, às vezes as provas e expiações, elas são para isso daí, para nos promover sempre, nunca para nos colocar para baixo, nos diminuir, mas sempre para nos promover, nos levar para cima, né? É isso. Ali naquele esqueminha que eu fiz,
Eu fiz um esqueminha para a gente entender mais alguma coisa, né? Nós temos a mente, que produz o pensamento e o fluido mental, que se projetam diretamente no perispírito, que é o modelo do nosso corpo. Do perispírito, onde está localizado os chakras, que fazem a adaptação energética e ligação com o nosso corpo físico, é aqui que vai ser transmitido através dos chakras, que não são só aqueles 7 principais, mas nós temos inúmeros, que vão ser transmitidos todas as energias que estão vindo lá de cima, por ordem do espírito imortal para a mente, da mente para todo esse sistema aí, vai ser transmitido para a região cortical no cérebro, né? E todas as áreas sensitivas que vão espalhar todos aqueles fluidos, todas aquelas informações que estão vindo para todo o nosso corpo. Então, é nesse sentido que a gente entende tanto a instalação da patologia, como também a instalação do processo de cura. Que esse processo de cura é como a gente disse, processo. Processo são etapas. Quantas etapas? Eu não sei. Eu não sei porque eu não sei quantas etapas que eu venho destruindo a minha vida. Então, não dá para saber quantas, né? Ele coloca assim, ele continua colocando. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da maquinaria sublime construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Então, quando a gente faz qualquer besteira, a gente comete um erro, a gente não está errando exatamente só em relação às outras pessoas ou em relação ao mundo, ao planeta, mas em primeiro lugar a gente está se destruindo para depois, sim, talvez destruir o que está fora. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo, porque somos nós que enviamos essas informações. Cada célula é minúsculo motor trabalhando a um impulso mental. O agonizante retraía-se aos poucos e ainda não o agonizante retraía-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Ou seja, por falta de educação mental, ele está agarrado a essa condição da matéria. Porque não tem conhecimento de vida espiritual, não cultivou isso, não se interessou por nada disso. Eu não estou falando intelectualmente, não. Porque não basta a gente saber tudo isso intelectualmente, a gente tem que viver aquilo que a gente sabe. Porque também, senão, vira só conhecimento que nos tornam pessoas intelectuais, mais nada. Né? Vê-se pelo excesso de intemperança das células, quer dizer, dá para ver a intemperança dele nas células, olha só, vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Quer dizer, ele não desencarnava, estava sendo expulso do corpo, porque já destruiu tanto o corpo que estava sendo convidado a sair. Olha que interessante. E aí, finalmente, a desencarnação dele, que foi terminar só no capítulo seguinte. A coisa tão grave que demorou isso tudo. A gente vai entender, aqui eu coloquei as propriedades do perispírito, para a gente entender por que o Fernando custa tanto a desencarnar, esse Fernando aí. A gente sabe que a densidade do perispírito, que é ali logo o segundo propriedade do perispírito, ela está relacionada ao grau de evolução moral do espírito. Quanto mais nós somos evoluídos, menos denso é o nosso perispírito. E ao contrário. Quanto menos evoluído, mais denso é, quanto mais evoluído, menos denso. É assim que funciona.
E o Fernando, coitado, ele estava lá com essa problemática, né? Ah, primeiro, desculpa, eu pulei uma etapa aí. Primeiro vou voltar aqui que não é essa a primeira informação, não. André Luiz, o Aniceto estava ajudando ele magneticamente a observar todo aquele mundo microscópico do corpo humano do Fernando. E aí a gente sabe que o que fez tudo isso ser possível também não foi só a potencialização magnética do Aniceto, mas também quando ele saiu de nosso lar, né, ele foi aumentado lá através de passe magnético a sensibilidade magnética que confere ao perispírito uma percepção maior da realidade espiritual. E aí a gente vai colocar ali sensibilidade magnética e sensibilidade global, tá? As duas coisas. Se quando encarnado o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Eu acho que eu não botei aqui, eu não botei não, mas eu peço a vocês que vão olhar também lá nos nossos estudos anteriores, que também a sensibilidade magnética confere, assim como a sensibilidade global me permite ter uma sensibilidade maior do meio externo, a sensibilidade magnética me dá um poder de acuidade visual, de percepção espiritual maior. Eu esqueci de botar isso nos slides, tá? E aí foi feita uma solicitação a Aniceto em relação a Fernando. No aposento conservava-se determinado número de parentes aflitos. Coisa horrível isso, né? Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação se aproximaram do nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo. Ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste trânsito. E eles haviam sido solicitados para isso, né? Tenho procurado confortá-lo, mas em vão. Acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações do sofrimento físico, como esteve desligado no curso da existência às satisfações do corpo. Então, quanto mais a gente se liga à busca de satisfação corporal, mais difícil vai ser a gente se desligar do corpo físico na hora que a gente estiver fazendo o nosso desencarne. Então, assim como ele teve a vida toda ligado à satisfação do corpo físico, agora ele estava, por estar tão ligado à busca de toda a sua felicidade, toda a sua satisfação através do corpo físico, agora no momento do instante da morte, ele está tão ligado que o corpo físico, como não tem mais nada para oferecer a ele de satisfação, oferece aquilo que tem, que é o sofrimento da desagregação celular. E ela está pedindo justamente para que ajude ao pobre enfermo a se separar do corpo físico. Então, uma das outras propriedades que a gente não pode esquecer, que eu falei para vocês, que eu comecei com ela. Gente, mas eu consegui colocar tudo errado aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Não é ponderabilidade, não. Depois eu corrijo o coisa e vou colocar ali. Mas é a densidade do corpo físico. Depois eu vou corrigir esses slides, tá? Eu acho que eu copiei e na hora veio errado e ficou por isso mesmo. A densidade do corpo físico ela é diretamente proporcional ao nível de evolução do espírito. Então, quanto mais denso é o perispírito, representa que o espírito é menos evoluído. Quanto menos evoluído, mais denso, mais ele faz afinidade com o corpo físico. Então, o Fernando está fortemente ligado ao corpo físico por afinidade. Isso está dificultando o Fernando a desencarnar. E aí a mãe dele não tem autorização para isso, ela só pode ajudar ali, mas não pode levá-lo para as esferas de socorro, porque ela não tem autorização nem evolução para tal coisa. Ela precisa da ajuda, por isso que foi solicitado o aniceto. Ela precisa de ajuda para o filho dela. E aí a gente vai ver a situação dele.
Desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-los nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselham-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Quer dizer, vai ajudar no desencarne, mas vai deixar ele entregue a si mesmo. Dá uma impressão de descaridade, né? Ajuda ele a desencarnar e deixa ele entregue a si mesmo. Então dá a impressão, sim, de que a caridade não foi feita. Mas a gente tem que entender que é cada um segundo suas obras. O Fernando não tem condições de entender da vida espiritual. Então ele vai precisar passar um tempo nessas zonas purgatoriais que nós chamamos de umbral, para ele poder despertar a consciência para aquilo que ele nunca foi buscar, que é a vida espiritual. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno. No que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Então, ela, primeira vez, o que ela mostra ali? Obediência. Como é que a gente tem duas virtudes que são básicas para a gente ser brando e pacífico? Está lá no Evangelho: obediência e resignação. Como é que a gente exerce ou treina a nossa obediência e a nossa resignação? Aprendendo a ser obediente diante das leis de Deus, obedecendo aos homens também, muitas vezes, que a gente às vezes está num cargo de inferioridade, mas a gente quer se colocar numa superioridade, que é dar ordem a quem deveria nos dar. E a resignação, que é a aceitação das lutas da vida como elas se apresentam. Está ali. Fácil assim, né? Simples assim, mas difícil assim, essa é a verdade. Então, só que dessa vez, ela decidiu aceitar os desígnios de Deus e não os desígnios dela, que por ela pegava o filho e levava e pronto. Nada de fazer o meu rebento sofrer. Mas ela entende que agora o sofrimento vai ser benéfico, porque vai despertar nele coisas que ele nunca buscou por livre e espontânea vontade. Então, ele vai para uma das zonas umbralinas, que a gente não sabe qual, e aqui nesse slide eu vou explicar, vou relembrar vocês o que vocês já conhecem, o que é umbral, né? Ele tem por finalidade, ele funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Que são resíduos? Que resíduos são esses? Orgulho, egoísmo e os filhos dele todo. Então, quantas coisas a gente, por orgulho e egoísmo, a gente nunca quis refletir, a gente nunca quis se vergar, a gente nunca quis obedecer, nem se resignar. Então, ele vai deixar isso lá. Uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, um material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. E é interessante, né, ilusões que nós adquirimos por atacado, mas que nós vamos agora responder a varejo, né? Porque ali queima prestações, né? Então vê como é que Deus é bonzinho com a gente, né? Apesar de tudo, a gente está pagando a conta a prestações. Apesar de tudo que a gente representa. Porque a misericórdia de Deus não deixa a gente na mão, não. Depois vocês vão ver. A essa altura do diálogo interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali, informando atencioso. Nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tem instruções para conduzi-lo ao lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Lembra que quando abriram a janela já tinha 2 abutres lá, 2 obsessores esperando ele? E apesar disso tudo, ele ainda assim vai ser encaminhado a uma casa de socorro. Tá bom? Apesar disso tudo, é a misericórdia divina. Melhoras. Essas melhoras que
que foi colocado nele, que eu não vou ler tudo aqui. Lembra? As melhoras, o Fernando estava em estado comatoso, respirando mal, todo o quadro dele fisiológico estava ruim. Mas os parentes, estava todo mundo ali em cima, dos encarnados. O que fizeram? Dar aquela melhorada nele. Aí todo mundo respirou. E aí ficaram só dois, né? O médico e acho que o irmão, né, do moribundo, ou sei lá, um parente dele, que vocês sabem que eu sou péssima para guardar essas questões. No quarto. Foi um momento que precisava a espiritualidade para quê? Para acabar de desligar o resto que faltava. Porque precisa. Boa noite, Eduardo. Então eles fizeram justamente isso, né? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui eu já falei também. E aí acontece o desencarne. Aproveitou Aniceto, a serenidade ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, o perispírito, né? Desligando dos despojos, reparando eu que iniciar a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça. Ou seja, primeiro vem desligando de baixo para cima, a qual por fim parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nasciturnos terrenos. Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. Que cordão é esse? Só para a gente saber. É o cordão de prata, que também no livro Obreiros da Vida Eterna foi falado um pouquinho mais, né, sobre esse cordão, né, que é o que nos liga mais fortemente. Nós estamos ligados em vários pontos do perispírito, mas há lugares onde há uma concentração fluídica maior. O último lugar, é claro que tem que ser na cabeça, nesse cordão, onde vai estar inserido o cérebro e também a mente, onde a mente governa ali primordialmente. Claro que tem que ser lá, né? É o último local, é o local, o andar de cima, onde é administrado tudo. É o último local onde é cortado o cordão e aí a morte se dá e o desencarne também acontece. Foi para todo mundo? Se tiverem perguntas desse capítulo, vocês poderão fazer na outra aula, que nós vamos fazer o último capítulo, que é o 51, e é o capítulo que vocês vão poder tirar dúvidas também, desse capítulo e de outros tantos que ficarem para trás, tá bom? Então era isso. Terminamos. Eu vou consertar os slides direitinho e vou botar lá no grupo para vocês, tá bom? Vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece final. Pode fazer, Leida.